Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vou começar esse vídeo, né, falando pra vocês que eu não sou youtuber, sou professora e que a gente tá aprendendo ainda a lidar com essa situação. Devido à pandemia, né, a gente teve que se reinventar e como professora a gente teve que estudar antes alguns mecanismos, né, aplicativos, coisas que a gente não sabe mexer mesmo, vocês sabem muito melhor do que nós. Coisa que às vezes é bem simples para vocês, pra gente se torna um pouco dificultoso, né? É o que acontece quando a gente começa a ficar meio velho, né? Devido à grande dificuldade do ensino da matemática que a gente já tem, resolvi fazer esses vídeos de correções com vocês, tá bom? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, devido ao que eu não tenho muita prática, mas é uma forma também de conversar com vocês, então espero que vocês tenham aí paciência e de uma certa forma interajam com a gente, tá? Eu quero que vocês fiquem bem, viu, gente? Vamos trabalhar isso, tá chegando o final de bimestre, eu preciso dessas atividades. Eu não coloquei muitas atividades porque eu sei que tá difícil a comunicação, então a gente vai devagar. Eu vou fazer o princípio do tema e a gente vai desenvolvendo, tá bom? Primeira coisa é o roteiro. Esse roteiro, ele tá tudo que você precisa estar sabendo para o tema. Então vamos lá, função do primeiro grau é o tema de vocês do ensino médio e a gente precisa saber a característica desse crescimento, decrescimento e a taxa de variação. Eu vou explicar tudo isso para vocês aqui. É importante assistir videoaula? Sim. Sei que vocês estão cansados de assistir videoaula, sei que vocês estão cansados aí de ficar na frente do computador, de celular, televisão. Mas é importante que seja feita isso e as anotações desses vídeos é importante, né? Para que quando a gente retornar, a gente consiga dar continuidade. Nosso tema abordado, eu deixei de uma forma geral aqui o que ele significa e vou explicar para vocês. Não sei se vocês assistiram o vídeo, talvez alguns já saibam, mas alguns não têm nem noção do que é. A função do primeiro grau também é conhecida como função afim. Então, a gente pode chamar ou função de primeiro grau, ou em alguns vídeos vocês vão ver o professor falar de função afim. A função afim, ela tem essa forma, esse formato aqui, turma. Então, ela vai ser aqui, ó, função de x é igual a x mais b, letra junta, multiplicação entre as partes. Então, é um valor vezes o outro mais 1. Só que esse valor vezes o outro não é um qualquer valor, é um número que está variando. Então, a gente chama de taxa de variação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente pega chama um táxi, e esse táxi, ao ser acionado, ele cobra R$5 só para ir, mais R$1 por quilômetro rodado. Então, a gente tem R$5 a taxa fixa, que seria o B, R$1 por quilômetro é a taxa de variação. Então, a cada quilômetro que você vai rodar, vai ser cobrado R$1 a mais. A função afim, ela é essa função chamada de primeiro grau, por quê? Porque aqui no xizinho, tá vendo? O grau dele não aparece. Então, quando a gente não tem grau aparecendo, sempre é 1, né? Quando a gente for estudar a função de segundo grau, a de terceiro grau, e quando a gente subir esses graus nos polinômios, a gente vai ver que aqui vai ter o 2, o 3, o 4 ao quadrado, ao cubo e assim sucessivamente, tá? A função de x é a mesma coisa que o valor de quem? Do y. Então, a gente diz que a função de x, ou seja, essa função que está variando x, ela é o valor exato de y. Então, se f de x é y, fica fácil algumas soluções aqui para mim, tá? O b é o nosso coeficiente linear, ou seja, nosso termo independente. Esse bzinho aqui, ele não varia, ele é uma taxa fixa. Então, função de primeiro grau, ela tem esse aspecto, um número vezes x mais outro número fixo, tá bom? Então, assim, eu tô fazendo uma forma bem resumida
e também com os termos bem claros para ver se vocês conseguem acompanhar, porque para mim também tá bem complicado dar aula assim, tá, gente? Então tem paciência aí. Ó, a função constante. A função constante é definida porque ela não tem aquele aspecto, ó. Olha como que ela tá. F de x igual a 5. Ela não tem uma variação. Ela não tem a forma longa. Ela só tem o b, que é o nosso termo independente. Se ela já é uma constante, e a gente sabe que f de x é y, lembra que eu falei para vocês? Então fica muito fácil o gráfico, né? Aqui está afirmando y é igual a 5. Então nós temos um plano cartesiano, certo? Que lá no ponto 5, essa reta vai passar. Ah, muito importante. Função afim, função de primeiro grau, não é outro gráfico ao não ser uma reta. Então, quando falar de função de primeiro grau, a imagem que vocês têm que ter do plano cartesiano é uma reta. E a gente vai aprender, olhando da função, se essa reta vai ser crescente ou decrescente ou constante. Para ser constante e não ter inclinação, ela tem que ter termos independentes apenas. Ó, y igual a 5, então o meu c é igual a 5, ou seja, o ponto que você vai marcar aqui é 5. Y igual a menos 3, então o ponto que a gente vai marcar da imagem é menos 3. Se ele está dizendo que o y é igual a 3/5, o ponto de imagem é 3/5. E aqui a gente tem essa constante que vai formar uma reta paralela ao eixo da abscissa, que é x, né? A nossa abscissa é x, a ordenada é o y, e a gente vai marcar aqui, tá bom? Sabendo que a imagem da função sempre é o termo, aqui no caso ele colocou como c, que é o espelho do y, imagem, espelho, reflexo, né? Então, vamos dizer assim que aqui, ó, y igual a 5, então a imagem é 5, tá? É o mesmo valor, só para deixar bem claro aqui. Aí nós temos a outra função chamada identidade. Então, nós passamos da constante, que ela não tem uma variação, nós temos a identidade, que ela já começa a ter uma variação conforme a função. Aqui ela só deu um exemplo, né, de valores jogados numa tabela qualquer. Lembrando que para a função, nós sempre usamos 2 números negativos, 1 neutro e 2 positivos. Esses termos aqui em tabelinhas, a gente vai ver em outro exercício depois, são jogados os menores possíveis para fazer um gráfico menor. Se você jogar muito valor aqui, por exemplo, se a gente jogar um número 10, você vai ter que fazer 10 pontos aqui, 10 pontos aqui e vai dar o mesmo gráfico e não vai ser viável. Então, sempre quando a gente está trabalhando por função, é bom a gente entender que os valores das tabelas são escolhidos por nós, tá bom? Então, a gente que escolhe. Então, geralmente a gente usa esse padrão, 2 números negativos e 2 números positivos, para dar essa função aqui, que vai ser sempre crescente ou decrescente, a gente vai estudar, tá bom? Aí aqui eu coloquei 2 exemplos, né, de como é esses gráficos, e coloquei o exercício exatamente desses exemplos. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, construa os gráficos das seguintes funções. Já está construído, já está aqui como exemplo. Ele está dizendo que o y aqui, lembra que f de x é y, é 3. Então, ele fez o plano cartesiano. E no ponto 3, ele marcou a reta constante. Por que uma reta constante no ponto 3? Porque aqui não tem uma função que varia. Ele está afirmando só o termo independente. Logo, o b, que também é menos 5/8, menos parte inferior negativa, 5/8 você pode colocar como exemplo, não precisa ser na escala. Aqui a gente só está colocando exemplos de gráficos, tá? Também o ponto aqui seria, ó,
par ordenado, que eu já ensinei do plano cartesiano. Primeiro elemento é o x, segundo elemento é o y. Então, se não tem o x, é 0, tá bom? 0 e 3, 0, 5 oitavos, negativo. Já aqui, ele dá a função e dá a geratriz. Vamos ver como que é isso. Ele pede 2 pontos para vocês aqui. Primeiro ponto, ele fala que y é igual a 3. Então, esse você já sabe que é essa reta aqui, ó. Ponto 3, 0 e 3, reta constante, certo? E ele fala que a imagem, né, do y vai ser o x. Como a gente sabe que o y é 3, o x também vai ser 3. Porque ele está afirmando, ó, imagem do x, função de x, é igual a x. Então, se o y é igual a 3, 3 é igual a 3. Então, vamos lá. A gente vai marcar o 3 no y e o 3 no x, que é isso que ele está dizendo, ó. X tem que ser igual à imagem. Então, aqui foi marcado os 2 pontos conectados, a reta passou no termo da junção desses dois. Isso acontece muito quando a gente tem duas funções e a gente quer saber a resolução do problema. Então, vamos supor que nas provinhas que provavelmente vai vir agora, ou você quer saber, eu tenho duas funções. Sempre o cruzamento das duas funções no gráfico, você constrói uma função, depois você constrói a outra. O cruzamento é a resposta das duas funções, tá? Onde o ponto coincide, onde a reta passa nas duas, e é sempre a resolução do gráfico. Então, grave muito isso, porque cai, principalmente nas anteriores das provinhas, caiu muito isso. Quando a gente junta duas funções e tem um gráfico, geralmente nas APs, depois eu vou pegar algumas APs para fazer um vídeo também, tem os gráficos onde o ponto coincide, esse ponto é a resolução do problema, é a resposta. Aí só você vê o par ordenado, né? Aqui onde que foi, aqui onde foi, e marcar o par ordenado. Então, isso é uma ideia aí para vocês também. Aqui ele dá duas também, ele fala que y é menos 1. Menos 1 parte inferior, ó, o plano cartesiano da setinha. E aqui, ó, menos 1, certo? E a outra, ele também fala que a imagem dele é x. Então, menos 1 é x também. Só que a abscissa, menos 1 é pra cá, ó. Então, ó, menos 1 aqui, menos 1 aqui, aqui. Esse cruzamento que eu tô colocando aqui é a resposta dessas duas funções, aí no caso, constante, tá bom? Aqui, eu pedi para vocês fazerem isso. Primeiro, construa os gráficos das seguintes funções. Gente, o gráfico de f de 7, a função de x de 7, é uma função constante. É uma função que y é igual a 7. Então, você vai fazer o plano cartesiano. Vou mostrar agora para vocês como, tá? Deixa eu só arrumar aqui a tela. Eu já arrumo as duas telas aqui. Tá? Essa tela. Eu quero ver se eu consigo colocar a outra. Ela não vai aparecer a outra junto. Tá se escondendo em algum lugar aqui, galera. Desculpa, quem faz ao vivo faz assim, né? Tem jeito. Então, vamos lá. A primeiro exercício lá, ele pedia aqui, ó. A função de x é igual a 7. Gráfico, ponto 7, reta constante. É isso que vocês têm que identificar. A outra que ele passou também é que o f de x é igual a menos 1. Menos 1 abaixo do eixo. Você pode fazer colorido. Aqui meu scanner não saiu colorido. Reta constante. Raiz de menos 2, número negativo. Aqui, ela tá abaixo do zero, né? Você pode colocar um valor, não precisa ser em escala, tá bom?
Também reta constante, ponto do y. Na verdade, esse exercício é para você identificar que a função de x é y e o que o valor que ele quer dizer é que você marque no y. E aqui é o zero, que vai ser em cima da reta da abscissa, porque 0 e 0 vai dar bem no ponto aqui do meio do vértice. Tá bom? Segunda, era o cruzamento das duas funções constantes. Ele deu o valor de y e falou que x era o valor de y, a geratriz, lembra? E o cruzamento é a resposta do exercício. Então, vamos lá. Ele fala que y é 2, logo sua imagem também é 2. O cruzamento é a resposta. Esse ponto, 2 e 2, é a resposta dessas duas funções aí. AB, ele dá o ponto lá para vocês de 3. Deixa eu ver se eu volto lá a página. Ele não tá querendo abrir mais. Não sei porquê. Meu arquivo não está conseguindo abrir. Vamos ver se abre de novo. Fechar e abrir. Ver se abre, galera. Não abriu. Enfim, vamos lá. Aí ele deu os pontos aqui também, de 3/4, né? E falou que a imagem aqui é 1. Então, é essa resolução que vocês têm que estar marcando aí. Esses dois exercícios aqui foi o que foi passado lá para vocês fazerem. As respostas estão aqui, corrigidas. E daí eu vou fazer um outro vídeo agora com a segunda parte, tá? Porque senão vai ficar muito longo. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu quero que vocês mandem para mim via WhatsApp as questões feitas, isso, com a correção feita. Esses gráficos bem arrumadinhos, alinhados. Os comentários que vocês querem colocar. E, por favor, gente, ajuda os amigos, entre em contato comigo, me chamem, que a gente vai estar fazendo o melhor possível, tá? Eu já vou colocar esse vídeo aí e já vou estar fazendo o outro na sequência. Então, vão ser 2 vídeos, porque esse já ficou quase 17 minutos aí, vamos ver como que vai ficar pesado, se vai ficar muito pesado. Um beijo, se cuidem, a gente já se vê daqui a pouco.